Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Na aula de hoje vamos resolver uma questão que fala um pouquinho aqui sobre substâncias e misturas, né? Na verdade a gente vai falar mais sobre as fórmulas químicas e vamos relacionar aí com misturas e substâncias. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução. Dos seguintes materiais, o que pode ser representado por uma fórmula química é o aço, a madeira, o vinagre, o ozônio e o vinho. Bom, quem não pode ser representado por uma fórmula química é uma mistura. E quem pode ser representado por uma fórmula é uma substância. Aqui a gente tem uma velha diferença entre o que é uma substância e o que é uma mistura. Bom, isso aqui é importante você saber para compreender o estudo da matéria. Uma substância, ela é formada sempre. A gente sempre que fala em substância, você pode pensar assim, ó, substância pura. Professor, mas se for simples, pura, composta, é pura. Substância sempre é pura, tá? Então, quando eu falo em substância pura, você vai pensar que ela pode ser do tipo simples ou ela pode ser do tipo composta. São dois tipos diferentes de substâncias. Mas o que é uma substância? Ela pode ser formada, essa substância, por um tipo de molécula. Ela só tem um tipo de molécula. Por exemplo, a substância simples, ela é formada por moléculas que só têm um elemento químico, como, por exemplo, o H2, o O2, o O3, tá? Então, assim, as substâncias simples são formadas por um único elemento. Já as compostas são formadas por dois ou mais elementos, como, por exemplo, H2O, temos aqui o CO2, tá? Vou usar esses dois exemplos aqui com substâncias compostas. Se eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente eu tenho CO2, eu só posso ter CO2 aqui para a gente falar que a gente tem uma substância composta, CO2. Quando eu falo em substâncias simples dentro de um recipiente, por exemplo, eu tenho o ozônio, O3, 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 só pode ter ozônio, só pode ter o O3 dentro aqui desse recipiente. Quando a gente fala em mistura, a mistura ela pode ser classificada como homogênea ou heterogênea, mas não é bem isso que eu quero falar agora. Eu quero falar que uma mistura ela é formada, não é bem o aspecto visual que vai me interessar aqui, tá? Formada por dois ou mais componentes. Como é que você pode pensar isso? Você pode pensar assim, ó, ela é formada por dois ou mais tipos de moléculas. Por exemplo, se eu colocasse dentro de um recipiente H2O e CO2, eu tenho uma mistura de substâncias compostas. Se eu colocar aqui H2, eu tenho uma mistura de substâncias simples e compostas. Tá? Mas é uma mistura, porque existem moléculas diferentes. E a composição, a quantidade de moléculas que eu tenho de água, ou a quantidade de moléculas de CO2 ou de H2, essa não é uma composição definida, tá? Porque eu posso colocar mais água ou colocar mais CO2, então não existe uma fórmula para essa mistura, tá? Existe uma união de fórmulas. Dessas alternativas, ó, o aço, ele é uma mistura que a gente tem entre ferro e carbono. Tá? A madeira, a gente tem diversos materiais orgânicos, diversos tipos de moléculas dentro da madeira. O vinagre, ele é uma mistura de água e ácido acético. Tá? O ozônio, ele não. Ele é uma substância e pode ser representado por uma fórmula, O3, que é bem... E ela define para a gente ó, que dentro de cada molécula de ozônio, a gente tem 3 átomos de oxigênio. Então, dos seguintes materiais, o que pode ser representado por uma fórmula é apenas a letra D, o ozônio, pois todos os outros, vinho, vinagre, madeira e aço, são misturas. E aí eles não podem ser representados por uma fórmula química, tá bom? Eles são a união de várias moléculas, vários componentes ali dentro desta mistura. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado da resolução dessa questão. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui
e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se ver numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Eu desejo bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.